Gold medalist and Olympic champion, Portugal. Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal. Maria Caetano, cavaleira portuguesa de 37 anos, nasceu em Monforte, no Alentejo. Foi criada numa família ligada ao campo, à criação de cavalos e à equitação. Desde muito cedo percebeu qual era a sua grande paixão, o desporto equestre. Rapidamente tornou-se cavaleira federada nas modalidades de equitação de trabalho e na equitação à portuguesa. O seu pai, Paulo Caetano, esteve sempre ao seu lado desde os seus primeiros passos como professor e treinador, até hoje. Hoje soma 5 títulos nacionais de séniores, 7 campeonatos da Europa, 3 campeonatos do mundo, várias vitórias em campeonatos internacionais pela Europa. Participou nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, grávida, sem ninguém saber, já lá vamos. Hoje a Maria está qualificada para os Jogos Olímpicos Paris 2024 na vaga individual de dressage. Parabéns por este grande currículo, Maria. Muito obrigada. É um enorme privilégio ter-te aqui à minha frente. Nervosa? Não, muito bem nervosa. Não? Quando chegar à altura dos Jogos Olímpicos, agora ainda não. Exato. Olha, vamos começar, como sempre, com um pequeno inquérito. Neste podcast dá a conhecer os nossos atletas nacionais. Comida preferida? Sushi, ok. Eu achava que, como alentejana, achava que ias dizer carne de porco alentejana, uma sopa de cação. Também. Também. Mas se tivesses que dizer como alentejano o teu prato preferido, qual dirias? Agora que falou na sopa de cação, até fiquei com desejo. Era? Por acaso eu gosto Adoro bastante. sopa de cação. Mas gostas assim com pão ou tudo... Não, com pão e com o peixinho lá, mesmo à séria. Ai, que bom. E uma açor de alentejano Ai, também. que bom. É que ainda por cima nós gravamos isto sempre antes da hora do almoço. Pois e é. eu fico sempre com fome. E o que é que tu sabes? Qual é que é assim a tua especialidade alentejana? Que tu sabes fazer mesmo bem? Ai, a cozinha... Não é Especialidade muito alentejana. Não, eu por acaso gosto de cozinhar, mas não estou muito virada para os pratos alentejanos. Não? Mas o que é que tu sabes fazer bem? Já aprendi a fazer umas migazinhas de pão, daquela... Que maravilha. com entrecosto. Ai, já estou cheia de fome. Olha, o lugar do mundo mais especial para ti? O lugar do mundo mais especial para mim... Vale tudo mesmo. Vale tudo mesmo. Sim. Então, se vale tudo mesmo, vou escolher o Alentejo e a minha casa. Que é o melhor sítio para Porque é ti. realmente especial, principalmente no meu caso, que viajo muito, passo muito tempo fora. Eu passo o verão todo na Alemanha, normalmente, a treinar. Mudo-me para lá mais ou menos no fim de maio, princípio de junho. E gosto muito de lá estar. Já lá vivi 3 anos seguidos, em Düsseldorf. E por isso, e por passar tanto tempo fora, para além do da Alemanha, depois compito muito também durante o ano. Voltar a casa é sempre realmente especial. Qual é a sensação? O que é que tu, quando chegas, a primeira coisa que queres fazer? É uma sensação de paz. É incrível porque eu aos fins de semana, como passo tanto tempo fora a competir, quase todos os fins de semana tenho provas ou tenho alguma coisa ou tenho estágios. O passar um fim de semana em casa, mesmo em casa, para mim é especial. É um brinde. É um brinde. Tu estiveste grávida durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, estavas de poucas semanas, só tu, o teu marido e a tua treinadora é que sabiam. A tratadora do cavalo. Como é que geriste uma gravidez e um campeonato desta dimensão? Foi um bocadinho uma loucura que eu cometi, porque no fundo o meu objetivo, eu queria muito ser mãe, e o meu objetivo era não perder Tóquio e não perder o campeonato do mundo do ano seguinte. Ok. E a única forma disso poder acontecer, para ter tempo de competir em Tóquio e fazer o campeonato e ter tempo de qualificar para o campeonato do mundo, teria que ser ir grávida de 2, 3, 4 meses no máximo a Tóquio. E então falei com o António: o que é que achas desta loucura? O meu marido, o que é que achas desta loucura? Vamos tentar? E ele, vamos para a frente e não sei o quê. E correu tudo como planeado, podia não ter corrido nada, não é? Claro. Tipo, passado um mês de termos planeado isso, já estava grávida e estava a receber a qualificação para Tóquio. Depois, quando eu recebi a qualificação, meu Deus, será que isso vai correr bem? Mas correu tudo lindamente, porque no fundo também a minha médica me disse que uma pessoa que monta a cavalo e faz este desporto toda a vida, no fundo o corpo está preparado para isso. E assim foi, não tive nenhum problema, não tive enjoos, não tive nada de... E vais sempre ter uma história para contar. Exatamente, não é? A tua filha... no fundo a minha filha já é olímpica. Exatamente, que isso é o que ela vai fazer no futuro. E depois foi muito giro, porque quando acabei a primeira prova correu muito bem, que deu-nos a qualificação para a final por equipas e depois conseguimos o diploma olímpico. Aí assim que me desmontei do cavalo, contei ao meu pai e disse-lhe: pai, tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. Ele estava contentíssimo, tinha corrido bem. Mas o quê? O que é que pode ser melhor do que o resultado que tiveram? Olha, estou grávida. E ele ficou super espantado, mas super feliz. E depois também fiz uma videochamada para a minha mãe, que estava com o António em Portugal, porque em Tóquio não podia ir quase ninguém por causa do Covid. Pois é.
E então também foi realmente especial partilhar a alegria de estar nos Jogos Olímpicos com um bom resultado e ao mesmo tempo partilhar com a minha família que estava grávida. Tão bom, que história maravilhosa. Quais são as pessoas mais importantes da tua vida? Sem dúvida, o meu pai é uma pessoa que me marcou e continua a marcar muito. Nós somos muito, muito chegados, passamos os dias juntos, porque no fundo ele é o meu treinador, ele também monta a cavalo, trabalhamos no mesmo sítio e para além disso, no fundo a minha família vive mais ou menos toda junta, cada um vive em sua casa, mas vivemos todos na mesma herdade, almoçamos juntos todos os dias, os meus pais e o meu irmão que também trabalha. Então vivem em comunidade. Cavalos, vivemos praticamente em comunidade. Sim. E para além disso, o meu pai acompanha-me sempre nas competições. Como eu disse, é o meu treinador, mas para além disso é o meu melhor amigo, é com ele que eu partilho tudo, tanto a nível pessoal como profissional, portanto é sem dúvida um marco muito importante da minha vida. Tão bom falar assim, porque às vezes quando chegamos a uma certa idade, quando começamos a ser adultos, questionamos muito os comportamentos dos nossos pais e às vezes isso acaba por nos afastar, ou ao contrário, questionamos tanto que começamos a olhar e pensar, isto é um exemplo, a pessoa claro. É tão admirável que eu quero estar ao pé dela o máximo tempo possível. Tu sentes o melhor, que é, já viveste a vida toda com o teu pai, vives ao lado do teu pai e é bom estar com ele, consegues sempre aprender mais. Sim, sem dúvida. Qual é que é a melhor coisa que ele te ensina todos os dias durante a tua vida? É a força que ele me dá para a competição, a motivação, ele vive a competição como eu. Ele ajuda-me muito no treino diário, mesmo na parte técnica. Todos os dias, apesar de trabalharmos juntos desde que eu sou criança, todos os dias eu sinto que ele me ajuda de alguma forma. E essa motivação e essa cumplicidade, quando as coisas correm menos bem, ele consegue ser exigente, mas ao mesmo tempo consegue me apoiar e ser construtivo. E esse equilíbrio, exatamente. E depois, no fundo, o pai ser treinador, para muita gente, não funciona. E toda a gente pergunta como é que consegues gerir isso. E para mim, eu acho que o segredo é que ele consegue exigir de mim ao máximo e no fim do dia, mesmo que ele seja um bocado duro, no fim do dia continua a ser meu pai. Enquanto muitas vezes um treinador de fora que não nos é nada, se aperta, se calhar, muitas vezes os atletas podem dizer, não quero estar aqui esta pessoa a apertar comigo, que eu não conheço lado nenhum e a falar-me mal. Sim, e conhece melhor que ninguém, não é? Exatamente, e sabe até onde é que pode ir, sabe o que é que me motiva, se há atletas que precisam de ser um bocadinho abanados antes da competição e falar-se um bocadinho mais duro para eles ganharem força. Há outros que precisam de ser motivados e ser acarinhados e levados com cuidado. E ninguém melhor que um pai para conhecer qual é o ponto onde tocar para... E contigo, como é que é? Precisas de umas palavras duras antes de entrar em competição? Precisas de calma? Precisas de silêncio? Preciso de silêncio, sobretudo, antes de entrar em competição, e preciso de muita técnica, de me focar nos pontos técnicos. Não preciso daquele tipo de motivação, vai correr tudo bem, pensa positivo. Não sou, eu foco muito na técnica e nos aspectos que realmente ali, antes de entrarmos, o cavalo precisa mais, ou se precisa de mais aquecimento, ou menos, mais galope, mais trote, mais impulsão. Tudo muito técnico, não sou muito de falinhas mansas, entre aspas. Não te entram. Perguntar-te, para quem não sabe, como é que é a tua competição, porque há muitas competições dentro do desporto equestre, como é que, para quem não sabe e não consegue acompanhar, como é que tu explicas a tua modalidade de dressage? No fundo a dressage está entre a dança e a ginástica com o cavalo. É julgada por juízes com notas de 0 a 10 para cada movimento, como muitos outros desportos olímpicos. Depois no fim essas notas de 0 a 10 para cada movimento dão uma média de 0 a 100, portanto no fundo o resultado sai como 70%, 75%, 80%, 90%. E é isso, o cavaleiro, através de sinais e de ajudas, como se chama tecnicamente ao cavalo, faz com que o cavalo tenha um desempenho entre uma dança e uma ginástica. E uma coreografia, sim. Uma coreografia, exatamente. É uma coreografia fixa no primeiro dia de prova e na final é uma coreografia livre com música, que é o freestyle, portanto, também como noutros desportos, como a patinagem artística e outros. Então tu treinas o cavalo com aquela música, ou não? Para a final, sim. São músicas adaptadas que têm que bater exatamente com cada passada do cavalo, com cada movimento. Com o ritmo da música. E em que nós podemos montar o esquema, digamos assim, temos exercícios obrigatórios que temos que cumprir, mas podemos misturá-los da forma que nós queremos, no fundo para mostrar a parte mais forte de cada cavalo, não é? Claro. Mas a primeira prova, que é realmente aquela que conta para nos apurarmos para a final, é um esquema fixo de exercícios. Todos fazem igual? Todos fazem igual.
E ganha quem for mais elegante a fazer Exatamente, o cavalo. depois a parte do julgamento é muito Era isto mesmo que eu ia dizer, porque, por exemplo, nos saltos, a avaliação é muito mais objetiva, não é? É 100% objetiva. Pronto, aqui E é as cronómetro. avaliações, exato, aqui as avaliações são muito mais subjetivas. Muito. Como é que tu lidas com. Porque depende um bocadinho dos jurados que lá estão. Como é que tu lidas com essas injustiças que acaba por existir? Sim, um desporto julgado por humanos é sempre subjetivo e tem sempre. A não ser que tivesse assim umas câmaras. Exato, não, eu acho que não, e já nem vai acontecer. Cada vez se tenta mais objetivar o julgamento através de técnicas, até já se pensou em câmaras, já se pensou em lasers com linhas para ver se o cavalo está direito, mas eu acho que este desporto é assim, e acho que quem o pratica ou quem o quer praticar tem que aceitar o que é. Acho que ajuda muito aos atletas um dia ou durante um período acompanharem o juiz. Eu para a minha formação, quando era mais nova, tentava, quando não estava a fazer provas, ir secretariar os juízes, ou seja, ser eu que escrevia as notas para perceber a perspectiva deles. A sensibilidade deles, sim. E isso ajuda muito, e é uma posição muito difícil ser juiz, porque é muito pouco tempo que eles têm para olhar o exercício e dar a nota. Portanto, eu respeito muito essa posição e tento perceber da melhor forma sempre que eu sinta que há alguma injustiça. E o que eu costumo dizer é que quem quer fazer dressage tem que estar habituado a isso. Faz parte do jogo, Faz não é? parte do jogo. E depois, inconscientemente, as bandeiras contam muito. Por exemplo, os países históricos que ganham quase sempre na dressage é quase sempre a Alemanha, a Inglaterra Portanto, há e a favoritos. Holanda. Portanto, inconscientemente, os juízes, quando veem um cavaleiro desse país a entrar, para eles à partida já é bom, e então é normal que a caneta lhe fuja para uma nota mais alta, enquanto agora Portugal neste momento já está muito mais acima, já está num dos países que é muito admirado pela qualidade da equitação, principalmente a técnica, a história de equitação que nós temos, os juízes reconhecem muito isso. Mas no início, aqui há 20 anos, havia muito poucos cavaleiros a fazer dressage portugueses, e então nós sentíamos, quando entrávamos num campeonato da Europa, num campeonato do mundo, sentíamos que estávamos a fazer bem, sim. a fazer bem, mas ainda não tínhamos aquele reconhecimento dos juízes, e havia cavaleiros que ficavam muito frustrados com isso, mas eu sempre vi como uma motivação. Não, nós temos que continuar a aparecer, temos que continuar a aparecer bem e a subir, que um dia os juízes vão dizer, esperem lá que estes portugueses lá do cantinho da Europa até sabem o que é que andam a fazer. Exatamente. E assim foi. Especialmente tu, que vens de uma família que faz criação de cavalos lusitanos, portanto és aqui a grande porta-voz de dar a conhecer esta raça ao mundo, uma raça com muitas particularidades, que ainda não faz parte, ainda não está bem tabulada nos rankings mundiais dos cavalos, mas encontrarmos aqui num lugar interessante uma senhora que tem um cavalo lusitano e não é portuguesa, e é o melhor cavalo lusitano no ranking. O que é que explicas para ela fazer esta escolha do cavalo lusitano? Porque a normalidade é sempre mais os cavalos holandeses, ingleses. Porque é que tu achas que um cavaleiro em dressage opta por escolher um cavalo lusitano, sendo que não está no melhor lugar do ranking? Eu acho que hoje em dia estamos a chegar um bocadinho onde queríamos, no lusitano, que é os cavaleiros internacionais estão a começar a ver o lusitano como um cavalo igual aos outros, que nós chamamos warm bloods, que são no fundo as raças alemãs e holandesas, que são as que dominam os rankings na dressage e nos saltos também. Portanto, essa normalidade já de se olhar para um cavalo lusitano só porque é bom, não por ser lusitano, eu acho que é o objetivo onde nós queremos chegar, e no fundo essa cavaleira escolheu esse cavalo por isso, porque o cavalo estava a competir em Portugal com o cavaleiro dele, e ela realmente viu a qualidade no cavalo pelo cavalo, não por ser lusitano, porque no início o cliente do cavalo lusitano era o apaixonado pela raça por si, e não porque o cavalo era bom para o desporto, pela beleza, pelos movimentos do lusitano. E hoje em dia o cavalo lusitano já está a ser visto como mais um cavalo de desporto, e isso é realmente muito bom e mostra que ele tem capacidade de chegar lá. A razão de ainda haver tão poucos é que a nossa raça é muito pequena, temos um efetivo muito, muito pequeno de éguas a criar face às outras raças, e que é muito difícil de crescer porque o livro do cavalo lusitano, ou seja, a raça lusitana é pura. Então nós não podemos agarrar um cavalo alemão e usá-lo como garanhão na nossa raça para dar mais força ou mais capacidade atlética. Então o crescimento
E a evolução da raça é sempre bastante mais lenta e mais difícil. Achas que um cavalo lusitano tem potencialidade de chegar ao pódio do ranking dos cavalos nos dias de hoje? Eu acho que tem. Eu acho que vai acontecer. Vai acontecer. O que eu acho que vai ser muito difícil é por exemplo, nos 50 primeiros do ranking mundial haver 20 lusitanos. Isso é que eu acho praticamente impossível. Pela Agora, quantidade de cavalos lusitanos que existem. E pela dificuldade, que isso é que é realmente difícil. Agora, haver um cavalo que vai chegar aos 3 melhores, ou um pódio olímpico, ou no fundo... Tem competências para isso no seu ponto de vista? Eu acho que um dia vai acontecer e acho que pode não demorar muito tempo. Certo. Perguntar também como é que é a ligação, porque é um desporto que não depende só do atleta, depende muito da relação que tens com o cavalo. Tu tens 3, podes escolher 3 para levar contigo, ou só tens que escolher um para levar contigo Não, tem que escolher um. aos Jogos Olímpicos? Tem que escolher um. Neste momento tens 2 lusitanos e um... Um que é o cruzamento interessante de lusitano com alemão. Ok. Só que esse, claro, não é lusitano, é um cavalo cruzado que está inscrito como português de desporto. No fundo, a raça dele é português de desporto. E é essa tentativa que se está a fazer muito agora em Portugal e também fora, que é de juntar o lusitano com raças mais tipicamente de desporto, para tentar juntar, no fundo, as características boas do lusitano, que são a boa vontade que eles têm sempre de ajudar o cavaleiro, Que giro. nós chamamos a boa cabeça, e a capacidade para exercícios de maior reunião, como é a passagem e o piafé, que são exercícios como é aquele trote assim elevado, bonito, que os cavalos fazem. O lusitano tem muita facilidade para isso. E juntar com a capacidade atlética dos cavalos centro-europeus, e no fundo está-se a criar agora uma nova raça que se chama Luso Warmblood, que é o cruzamento do lusitano com os centro-europeus, com os Warmbloods. Então se calhar são esses que vão estar no pódio. Eu acho que sim, eu acho que também há essa chance. Sim, mas o que é que meu tu cavalo sentes? principal agora é que te fez qualificar exatamente. para os jogos. Foi o que me fez qualificar para os jogos, é o Luso Warmblood. E estás a pensar levar este cavalo para Paris? Isso não faço ideia. Eu tenho os 3 cavalos que estão em grande prémio internacional agora, estão a treinar ao mesmo nível, o meu foco está de igual forma nos 3. Vou competir com os 3 durante o ano e depois irá o que tiver melhores classificações e claro que tiver de boa saúde da parte veterinária. Pois, porque vocês podem ficar lesionados, mas os cavalos também. Exatamente. Como é que se gere essas duas partes? Ou seja, a relação emocional com o cavalo, a parte física e emocional que o atleta e o cavalo no fundo partilham como equipa. Como é que tu explicas isto a quem não faz ideia? Eu acho que há exatamente esses 3 pontos. A nossa parte física do cavaleiro, a parte física do cavalo, a saúde do cavalo, que é muito, muito, muito importante de gerir, porque no fundo nós vemos a equitação e parece uma coisa leve, uma coisa graciosa, mas não, é uma coisa muito... É como o balé. Se nós vimos uma bailarina a dançar, parece uma coisa suave, uma coisa linda, mas depois o esforço muscular e de tendões e de articulações é brutal, e nos cavalos é exatamente a mesma coisa. Portanto, o acompanhamento veterinário de alto nível é muito, muito importante e tem que ser levado muito a sério. E depois ainda, para além da parte física e de saúde, temos a relação emocional entre cavaleiro e cavalo, que é muito importante, é uma coisa que se constrói. Para mim é fundamental, porque eu tento que os meus cavalos estejam comigo desde o início, desde pô-los, e tento estar o mais tempo com eles possível, não só no treino, não só na competição. Eu, por exemplo, tento ao máximo viajar com o meu cavalo. Agora vou competir à Suíça na próxima semana, eu vou no caminhão com o meu cavalo, porque eu gosto de saber como é que ele come, como é que ele bebe, como é que ele dorme, que é para chegar lá o mais fit possível e claro que o meu tratador ou a minha tratadora que forem com ele também os conhecem a 100%, mas aquela relação, eu olho para eles e eu já sei se ele está mais cansado ou consigo perceber isso. E isso falas com o cavalo? Falo à minha maneira, mas também falo. Eu acho que eles mas ias concluir, ias dizer que no fim o cavalo na altura, chega-se a uma altura que são as inscrições nominativas, e as inscrições definitivas, aí o cavalo tem que estar escolhido. E aí o cavalo que entra nas inscrições definitivas para os Jogos Olímpicos é esse cavalo que tem que ir. Mas certo. Até lá, que normalmente é tipo um mês antes, as definitivas 1 mês, 3 semanas antes dos Jogos. Mas até lá eu vou dedicar o meu trabalho e a minha atenção aos 3 da mesma forma,
se bem que, como eu disse, se os jogos fossem hoje, o cavalo que iria era o Hit Plus, que é esse cruzado, no fundo o Luz ao Warm Blood, porque é o que está melhor, é o que deu a qualificação, está em 31º lugar do ranking, portanto, no fundo seria o escolhido. Até lá, vamos ver. Vamos, exatamente. Perguntar-te, o que é que tu já gostaste mais de ler sobre ti e sobre o teu cavalo? Tens memória? Tenho, eu acho que está relacionado com o meu cavalo anterior, que me levou mais longe, foi o Coroado, e com ele bati o recorde de pontos para um cavaleiro e um cavalo português, um conjunto português no fundo, que foi a barreira dos 80%, ainda o recorde ainda é meu e desse cavalo, e realmente foi um boom na imprensa a nível geral, tanto mesmo a nível mundial, não só portuguesa, e realmente o cavalo era um cavalo muito especial, as pessoas sentiam uma empatia muito grande pelo cavalo, e era um cavalo muito bonito e que dava umas sensações incríveis, não só para mim como para o público. E ainda isso foi mais ou menos, eu acho que foi antes dos jogos, foi em 2018, sim. 2018. E onde está esse cavalo agora? Ele lesionou-se muito pouco tempo antes dos Jogos de Tóquio e não pôde ir. Era o culminar da carreira dele, mas uma lesão não o permitiu ir. E continua na tua vida? Não, por acaso não. Infelizmente não, porque o cavalo não era meu, porque no fundo neste desporto os cavalos muitas vezes são de sponsors, são de proprietários que investem no cavalo para, no fundo, depois quando ele acabar a sua carreira desportiva, pode ir para garanhão, no fundo, se for um cavalo garanhão, se for uma égua, pode ir também para fazer criação, ou por negócio, tipo, o cavalo faz um certo número de provas e depois valoriza-se e pode ser vendido para outro cavaleiro, e aí os proprietários fazerem o lucro deles. Deles. É todo um business que eu não domino, por isso ainda bem que estás aqui para nos explicar. E no caso do Coroado, ele não era meu, era de um sponsor, de uma família que é muito minha amiga, e quando ele se lesionou depois foi para a casa deles e está lá, está reformado e está contente a viver uma vida. Foi um cavalo muito... Mas não ficou perto de mim, isso custou-me um bocadinho. Pois era o que eu te ia perguntar, como é que tu lidas com a distância dos cavalos que fizeram parte da tua vida? No fundo, quando eles partem mesmo, não é? Exato, no fundo foi só esse que saiu. Os outros que eu tive importantes para mim continuaram em casa e depois de reformados ficaram em casa e acabaram por morrer lá. Mas este realmente custou-me um bocadinho ficar longe dele, porque foi um cavalo mesmo muito importante. Onde criaste muita ligação com ele, provavelmente. Muita. Foi o cavalo. Eu fui viver para a Alemanha para poder competir ao mais alto nível, porque as grandes provas estão no centro da Europa, e fui com ele, no fundo fui com ele e com mais 2 cavalos, mas eu vivia, a casa que aluguei na Alemanha era por cima do estábulo, portanto eu vivia por cima dele. À noite, depois de jantar, vinha ver como é que ele estava, depois ia-me deitar. Portanto, era realmente uma ligação única. Claro. Perguntar-te como é que também fazes a tua logística de família com o facto de estares muitas vezes fora na Alemanha, e porquê a Alemanha? A Alemanha, começando pelo fim, a Alemanha foi escolhido porque é realmente o país mais forte na dressage mundial. Os grandes cavaleiros, grandes treinadores estão sediados na Alemanha, mesmo que não sejam alemães, estão na Alemanha, Holanda, Bélgica, mas quem fala Alemanha é esses 3 países, mas o forte é a Alemanha. E depois as grandes competições também são por aí, são à volta da Alemanha, Holanda, Bélgica, algumas Dinamarca, Suécia, mas o forte é aí. Portanto, no fundo é onde tudo se passa. Sim, é um ponto geoestratégico, não é? Tendo em conta que Portugal está um bocadinho na ponta, e viajar com cavalos não é propriamente, não dá para os pôr no avião, passar 3 horas estamos na Alemanha. Claro, coitadinhos. Tive que tomar essa decisão para poder estar presente nas provas, nos campeonatos mais importantes, sem ter que estar a fazer essas viagens constantemente. E em relação à família, desde que fui mãe, em vez de ficar tanto tempo na Alemanha, como fiquei 3 anos seguidos, decidi voltar mais para Portugal, ter a minha base aqui, e antes dos campeonatos grandes, que são sempre no verão, que é os Jogos Olímpicos, Campeonato da Europa ou Campeonato do Mundo, conforme os anos, são sempre em agosto, setembro, então mais ou menos em maio vou para lá. Já tenho a minha base lá, tenho casa e tenho o estábulo para os cavalos, portanto, e levo a minha filha.
Que bom. E o meu marido tem um trabalho que dá para me acompanhar a maior parte do tempo, dá para estar Maravilha. entre cá e lá, portanto é Sim. bastante bom. Win-win, que maravilha. E também tanto- muda um bocadinho de ares. Exato. Um bocadinho mais frios, Exatamente. mas é bom mudar Mas para no- valorizar quando voltamos. No verão é ótimo, porque aqui em Portugal montar a cavalo e treinar com o calor não é nada fácil. Acredito. Portanto, também é mais uma razão Acredito, é mais uma que me razão. leva para lá. Perguntar-te o que é que gostavas, já estamos mesmo a terminar, esta é a última pergunta, o que é que gostavas que dissessem sobre ti? Qual era a melhor coisa? Aquilo que tu deixarias quase a tua missão? O reconhecimento do meu trabalho e da minha dedicação a este desporto. É o que eu procuro no fim da minha carreira, não um título individual em si, não é isso que eu procuro. O que eu procuro é que digam que eu realmente trabalhei muito e que a minha dedicação a este desporto foi total, que é realmente isso que eu faço e é o que me dá prazer. Apesar de toda a beldade que se vê numa prova, qual é que é a parte mais difícil na tua área? A parte mais difícil é conseguir fazer parecer fácil uma coisa que é tão difícil. Maravilha. Olha, gostei muito, muito de conhecer, Maria. Espero que corra tudo bem. Obrigada. Agora que já estudei mais sobre dressage e desporto equestre, vou tomar com muito mais atenção e espero que também todas as pessoas que estejam a ouvir este podcast que acompanhem a tua prova e a maior sorte do mundo e parabéns por todo o trabalho que tens construído até aqui. Muito obrigada. Obrigada. Foi um gosto. Beijinho. Obrigada. Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.